Olá, este é o Literatura Miojo e no episódio de hoje falaremos sobre a obra As Ideias, volume 4 de Um Método, do filósofo e sociólogo francês Edgar Morin, publicada originalmente em 1991. Isso. É uma obra bem densa, mas fascinante, né? Ela mergulha fundo na natureza das ideias, como elas nascem, como se espalham. E como ganham vida própria, né? Isso que me chamou a atenção. Elas moldam nosso conhecimento e até a sociedade. É quase como pensar sobre o próprio pensamento. Exatamente. E ele já começa com um conceito bem forte, a tal da noosfera. Noosfera. Soa como biosfera, mas para as ideias. É isso. Mitos, teorias. Perfeito. É essa analogia. Um ambiente, um ecossistema onde vivem as coisas do espírito, como ele diz. A grande sacada do Morin é que as ideias não são paradas, não são só abstrações. Elas têm um habitat, elas se mexem, interagem. Quase como seres vivos, então. Ele usa essa expressão, seres do espírito. Claro, elas precisam das nossas mentes para existir, para se replicar, né? Mas depois que surgem, ganham uma certa autonomia. Autonomia, como assim? Elas competem pela nossa atenção, formam sistemas, pensa nas grandes ideologias, por exemplo. Elas evoluem. E o mais doido, elas podem voltar e nos influenciar, até nos dominar. É um ciclo. Entendi. E o nosso conhecimento individual, como ele se encaixa no estudo? Morin fala de interações complexas, né? Bioantropo-socioculturais. Parece que a cultura já nos molda muito antes da gente se dar conta. Exato. É o que ele chama de imprinting cultural. Pensa numa marca, um selo mesmo, que a cultura, a família, a escola, as regras sociais, a própria língua deixa na nossa mente. Ah, o imprinting. Isso, esse imprinting cria os caminhos por onde o nosso pensamento vai andar, sabe? As caixinhas que a gente usa para entender o mundo. É o que permite que a gente aprenda e se comunique dentro de um grupo. Uhum. Mas espera aí, se esse imprinting define os caminhos, ele não acaba sendo limitador também? Tipo, o que ajuda a gente a conhecer o mundo também fecha portas para outras formas de pensar? Essa é a pegada. É a grande dialética que o Morin mostra. O imprint é fundamental. Sem ele não haveria cultura, mas ele também restringe. Ele cria um padrão, né? Impõe conformidade. Pode até eliminar jeitos de pensar que não batem com a norma cultural. E como a gente escapa disso? Ou pelo menos flexibiliza? Aí entra o que ele chama de comércio de ideias. O intercâmbio, o debate, sabe? A troca entre diferentes visões. Até o conflito de ideias. O conflito? Então não é ruim ter ideias brigando. Pelo contrário, é essencial. Gera um calor cultural, como ele diz. Essa dialógica, esse jogo de ideias contrárias, complementares, diferentes, é o que move a coisa toda para frente. Pode quebrar dogmas, mostrar os limites do nosso próprio imprinting, forçar a gente a criar compreensões mais sofisticadas. Faz sentido. Sociedades mais abertas ao debate costumam ser mais dinâmicas, né? Exatamente. Onde tem pluralidade, tem mais chance de inovação, de superar os limites do pensamento estabelecido. E para entender a organização mais profunda disso tudo, ele traz o conceito de paradigma. Mas não é só um modelo, certo? É algo mais escondido. Muito mais. O paradigma para o Morin são os princípios básicos, muitas vezes invisíveis, que controlam como a gente organiza o conhecimento. É tipo o sistema operacional da nossa cabeça e da cultura. Sistema operacional. Gostei da imagem. É porque ele define o que é importante, o que é secundário, o que nem dá para pensar. Define a lógica que a gente aceita como válida e, no fim das contas, diz o que é real ou verdadeiro para a gente num certo tempo e lugar. Caramba! Então, mesmo quando a gente acha que está sendo super lógico, objetivo, na verdade a gente está seguindo as regras desse paradigma que a gente nem percebe. Precisamente. O poder do paradigma está justamente em ser invisível. A gente acha que segue os fatos, a razão, mas obedece primeiro ao paradigma. Por isso, mudar um paradigma é uma revolução. Não é só trocar uma ideia, é mudar o jeito de ver tudo. E como isso funciona com sistemas de ideias mais fechados, tipo
teorias, doutrinas, ideologias. Ele analisa esses sistemas como se fossem organismos também. Eles querem sobreviver, buscam coerência interna, se defendem de ideias estranhas e podem cair no que ele chama de racionalizações. Racionalizações. São aquelas construções lógicas que parecem perfeitas por dentro, mas que se fecham para o mundo real, sabe? Perdem contato com a complexidade, com as contradições. O perigo é que até ideias boas, como a razão com R maiúsculo ou a ciência, podem acabar virando mitos, dogmas, imunes à crítica. Nossa, se as ideias têm essa vida, se os paradigmas nos guiam sem a gente ver, se os sistemas podem nos cegar, como é que a gente navega nisso tudo sem ser manipulado? Tem saída? Olha, receita pronta o Morin não dá. Mas ele aponta para a necessidade de uma consciência crítica o tempo todo. Reconhecer que existe essa nosfera, que existe o imprinting, que existem os paradigmas. Usar o nosso próprio pensamento, as ideias, para refletir sobre as ideias, para questionar, manter o diálogo vivo. É uma vigilância constante, então. Aqui o conhecimento tem incerteza, tem complexidade. É tipo uma ecologia das ideias. Usar o pensamento para se defender dos perigos do próprio pensamento. Fascinante, de verdade. A obra do Morin nos deixa com essa lição de casa, né? Olhar para as ideias que moram na nossa cabeça, questionar as que parecem nos dominar e tentar ter um diálogo mais consciente com tudo isso. Fica a pergunta: será que a gente consegue enxergar os paradigmas que estão guiando a nossa conversa agora? Obrigado por acompanhar o Literatura Miojo. Curtiu? Então procure a obra original. A literatura te espera sem pressa, mas com prazer. Todos os dias às 10 horas um novo episódio.